Estamos de volta, último bloco do De Cara com a Imprensa desta semana. Estamos conversando com o presidente da PP Sindicato, professor Miguel. O senhor acha, professor, que o governador foi, além de fazer toda essa mobilização contra o funcionalismo com esses projetos que pretendem mexer na carreira e no plano de carreira e talvez na aposentadoria de diversos servidores, o senhor acha que ele foi também um tanto injusto com os parlamentares que compõem a sua base de apoio, obrigando-os a votar a favor desses projetos tão maldosos? Eu acho que ficou difícil para os deputados recém-eleitos pela primeira vez, porque os da base do governo ficaram de saias justas, falando, porque eles estão votando num projeto que atinge toda a população, atinge de modo geral, não só o funcionalismo, né? Mas enfim, aí fica difícil para mim poder fazer o julgamento, porque o deputado se elege, ele não tem que seguir cabresto, no meu ponto de vista. Daí o cara se elege, daí o governador é da base do governo, e se ele não concorda, ele precisa virar mesa, porque ao contrário ele vai ficar manchado com a população. Aqui nós temos parlamentares que estão lá e que por certo vai votar com o governo, que com certeza vai ser atingido na eleição, porque a categoria é grande e tem sua força de voto. E nós acreditamos que ninguém possa esquecer, quando um parlamentar vota contra o trabalhador, ele precisa ser marcado pelos trabalhadores. E a nossa categoria é a categoria de trabalhadores. Escola pública trabalha com os trabalhadores, filhos de trabalhadores. E ela está sendo atingida frontalmente. Como é que aconteceu essa ocupação à Assembleia Legislativa lá no Centro Cívico em Curitiba? Diante da votação que houve, porque daí, com a aprovação da Comissão Geral, que foi apresentado pelo deputado Romanelli, que é da base do governo, foi retirado, porque daí isso aí tem 24 horas para que eles possam fazer em sala separada, vamos dizer. Uma batida de martelo, que eu preciso falar. E então os educadores, sabendo disso, ocuparam a Assembleia. E foi pacífico. Foi aquela multidão toda ocupando, daí impedir, e ficaram então, ocuparam e ficaram. Daí eles não puderam então, passou as 24 horas, eles não puderam fazer, e agora então estão voltando. Não sei se vai, porque os educadores estão impedindo, a presença deles lá está impedindo que isso aconteça. E nós precisamos impedir. Então eles ainda estão ocupando a Assembleia, é espaço nosso, é direito nosso também estar lá. E por enquanto não tiver uma resposta, a gente não vai desistir de fazer essa luta. Nós queremos uma resposta satisfatória para a categoria. Eu acredito que no momento que tiver, a Assembleia, a categoria, ou seja, a PP Sindicato, vai chamar a categoria para uma Assembleia para fazer avaliação das propostas do governo. Daí, avaliando essas propostas, a Assembleia vai decidir continuação ou não continuação da greve. Porque isso aí só se decide em Assembleia. Não é a diretoria que aceita as propostas, olha, então vamos resolver assim, porque seja qual for a proposta, seja qual for as negociações que acontecerem, vai ser levado para que a Assembleia, como aconteceu a deflagração da greve, também seja votado uma suspensão, uma volta da greve. Muito bem. O nosso programa está caminhando para o final. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Miguel por ter atendido o nosso convite em meio a essa mobilização, em meio a essas atividades que a gente tem acompanhado e ter vindo aqui nos conceder essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado também pela oportunidade. E voltando a falar para que os pais procurem a ficar bem conhecedores do que está acontecendo, que não é a vontade do educador estar em greve. Quem está forçando essa greve, quem forçou essa greve, quem nos empurrou para a greve foi o governo. Então nós não estamos, se alguém está errado, isso aí é o governo que nos forçou a entrar numa greve por falta de cumprir com os seus compromissos, assumidos e não cumpridos. E ainda agora
o ataque maior, que é na Previdência, que vai afetar, e também na carreira, mas que vai afetar os aposentados e os futuros que se aposentarão. Nós não podemos permitir isso. É uma vida toda de trabalho e nós queremos ser respeitados. Tá certo. Muito obrigado, professor Miguel. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Esperamos ter esclarecido pelo menos um pouco para que você possa formar o seu pensamento, o seu julgamento em relação a essa mobilização em todo o estado do Paraná. Um grande abraço. Na semana que vem estaremos de volta aqui com o De Cara com a Imprensa. Até lá!